Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Você fica feliz com tudo isso? Amém? Eu fico feliz demais. Ontem eu fui dormir assim, tive que tomar um remédio por causa das dores, né? Eu tenho certeza que muitos irmãos também estiveram assim, de tanto que nós trabalhamos, mas foi muito bom. Mas eu fui dormir muito feliz, irmãos. Muito feliz, porque tudo que Deus falou está acontecendo. Não vai acontecer não, já está acontecendo. Aleluias. Bom, vamos lá para mesa. Vamos lá para o que nós temos que falar hoje, né? Vocês viram que Emaús ou Jerusalém, né? Chegou o momento da nossa igreja de nós decidirmos como igreja onde que nós estamos ou onde que nós queremos estar. Eu quero estar em Emaús ou em Jerusalém? Irmão, deixa eu dizer, todos nós fazemos ou fizemos para nossas vidas planos, planejamentos de futuro. Isso é muito interessante, né? Todos nós devemos ter esse planejamento. E eu creio que todos nós fizemos. É normal a gente perguntar para as crianças assim, o que é que você vai ser quando crescer, não é? Ele fala assim, geralmente o homem fala, você polícia. E a menina fala, você professora, não é assim? Isso é bom. Isso é bom, que está planejando o futuro. Já está vendo que precisa planejar o futuro. No meu caso, alguns sabem, eu sempre gostei muito de campo, cachoeira, floresta, estrada de terra, lama. E eu fiz uma projeção para a minha vida. Quando eu ainda era jovem, eu pedi para Deus, pai, eu quero ter uma família. Eu quero ter uma boa esposa, eu quero ter filhos, eu quero ter um lar pacífico para poder criá-los. Eu quero ter condições de sustentá-los. E Deus concedeu tudo isso. Porque Ele é bom. Porque Ele é muito bom. Mas eu coloquei também algumas metas. Assim que eu chegar em certo ponto da minha vida, eu quero começar a curtir a vida. Quando chegar em certo ponto que meus filhos estiverem criados, que eu já tiver uma certa estrutura, eu quero começar a curtir a vida, aí ninguém mais me segura. Eu vou para o meio do mato, para as trilhas, e vou fazer... Isso era o meu planejamento. Até que aos 35 anos, Deus entrou na minha vida de uma forma graciosa. E Ele fez uma intervenção nesses meus planos. Quem é que já experimentou isso? Tinha planos e Deus veio e interviu com uma proposta diferente para a vida. No meu caso foi, está tudo certo, tudo isso é lícito, mas eu tenho algo diferente para você. Eu tenho para você trabalhar na igreja. E a partir de então, eu passei a trabalhar na igreja. E a minha vida passou a ser associada com igreja, com coisas de igreja, assuntos de igreja, reuniões de igreja, viagens pela igreja. Não é uma reclamação de forma nenhuma. Porque Deus é tão bom que Ele continua concedendo que nós façamos nossas viagens de lazer e nossas programações normais e cotidianas que a gente gosta de fazer. Mas Deus me chamou, e eu creio que chamou a todos nós aqui, para uma vida diferente na presença dEle. Porque Ele tem planos, os planos de Deus para cada um de nós. Planos perfeitos de Deus a serem realizados por cada um de nós. Veja só, Deus normalmente Ele opera dessa forma. Ele chega de uma forma mansa e delicada e através do Espírito Santo Ele vem e traz a sua graça. Não como uma imposição, não porque Ele tenha predeterminado, esse aqui eu vou
derramar graça sobre ele, e ele vai ser bem-sucedido, ele vai ser assim, assim, assado, e esse outro, eu não quero que ele seja assim, então vou derramar penúria sobre a vida dele. Este não é Deus. Deus não age assim. Mas Deus chega de uma forma mansa e delicada, e ele expõe para nossas vidas aquilo que é o projeto dele, já preparado para nós. Quando Deus soprou o fôlego de vida lá, quando nós ainda nem havíamos nascido, assim que ele trouxe para nós o fôlego de vida e nós nos tornamos criaturas viventes, ele imprimiu dentro do nosso espírito um planejamento que é dele. Um planejamento que é todo dele. Para quê? Para que nós construamos juntos aquele lar eterno onde nós vamos habitar com Jesus para sempre. O grande problema é que, conforme fala em Gênesis 3, quando o homem resolveu dar as costas para Deus, ele perdeu essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz lá em Gênesis 3. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido. E este, que estava em sua companhia, igualmente comeu. Então os seus olhos se abriram, perceberam que estavam nus, e em seguida começaram os projetos humanos. Qual foi o primeiro projeto humano? Afastado de Deus, e que seguramente não daria certo. Cobrir a sua nudez com folha de figueira. Deus não tinha um projeto para o homem de que ele conhecesse a maldade e que percebesse que ele não precisava de se cobrir, porque ele vivia numa situação de completa intimidade e comunhão com Deus, onde ele era espírito igual a Deus. Onde ele vivia em espírito igual a Deus. Ele vivia em pureza. Mas quando ele deu as costas para Deus, aí sim entra a maldade, entra o engano, entra o erro, e a partir de então estou nu. E agora que eu estou nu, eu já não reconheço mais qual que é o projeto de Deus para a minha vida. Porque o elo foi quebrado. O link com Deus foi quebrado. O homem até a partir de então começou a se distanciar e se esconder de Deus. Então o link foi quebrado. Espera aí, como que eu resolvo esse problema? Não, a minha mente, ela é fértil. A minha mente, ela é sensacional. Eu sei como. Vou tecer uma veste de folhas de figueira. Pronto, está resolvido o problema. Só que não resolveu. Não resolveu porque era um projeto já fadado a dar errado, porque era feito sem a consulta a Deus, sem receber de Deus a orientação do passo. Então, a partir de então, o homem começa a planejar, embora muitas vezes esses planejamentos até sejam lícitos. Até sejam lícitos. Porque não há nada de errado em projetar uma vida de conforto, uma vida de alegria, de felicidade, de viagens e tudo mais, porque isso é lícito. Mas existe um projeto de Deus que nós temos que reconhecer, nós temos que conhecer. Ou então as nossas vidas não terão significado algum na terra. Uma vida vivida completamente sem ligação com Deus, sem ouvir ao Senhor, sem ter em nenhum momento intimidade com Deus, sem em nenhum momento olhar para cima e louvar o Deus dos céus por quem Ele é, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, por tudo que Ele é e por ser Pai. Uma vida vivida assim é uma vida completamente sem sentido na terra. Eu chego a pensar até que seja uma vida semelhante à de um animal que nasce, carrega o fardo a vida inteira e no final é enterrado
sem ter deixado nada para a posteridade. Então, os nossos planos estavam traçados pela nossa mente, mas Deus, ele intervém e agora ele quer trazer o quê? O plano dele, o projeto dele para cada um de nós. Isso sempre aconteceu. Olha só. Abraão, eu creio que ele vivia uma vida confortável lá na Ur dos Caldeus. Creio que vivia uma vida confortável. Era um homem de posses, era um homem que tinha uma certa, um certo nome e tudo mais, junto com seu pai e tudo mais. E Deus intervém no projeto dele e fala, agora eu estou te chamando para uma jornada de fé. Era como se Deus dissesse aqui, analogicamente que nós estamos tratando, Abraão, você quer ficar em Emaús ou em Jerusalém? A decisão é sua. Ele optou por caminhar com o Senhor, abandonando todo aquele conforto que ele tinha em Ur. Vamos ver outro. Moisés confortavelmente lá no deserto, apacentando as ovelhas. De repente Deus chega para ele e diz, projeto bacana o seu. Certo? Apacentando ovelhas. Tudo correto. Mas eu tenho um povo para ser libertado lá no Egito. Eu quero que você seja o libertador. Uma certa ressalva, uma certa recusa a princípio, ele aceita e vai e cumpre o projeto de Deus. Temos outro, Jonas, pregador em Israel. Mas acontece que tinha uma cidade chamada Nínive, cheia de idólatras que precisavam conhecer a Deus. E Deus fala, legal, Jonas, bacana a sua pregação aqui, no meio dos crentes, mas eu quero que você pregue para os que estão lá fora. Hesitou, Deus tratou com ele, mas ele foi e pregou. E eles converteram lá em Nínive. Neemias, copeiro do rei. Que vida boa de Neemias. Mas tinha muros de Jerusalém a serem reconstruídos. Vocês estão entendendo? Projetos do homem. Mas Deus tem projetos maiores. Muito maiores. Muito maiores. Maria, uma jovem, já vislumbrando o casamento, um noivo, trabalhador, um homem bom, ela já planejando, creio que como todas as jovens planejam, o casamento, enxoval e tudo mais, e ter uma vida em família, uma vida normal. Chega um anjo e diz para ela assim, Maria, em você vai ser gerado o Salvador do mundo. Pedro morava na praia em Cafarnaum, junto ao mar de Tiberíades. Bastava ele sair de casa, caminhar poucos passos, pegar o barco e pescar. Tranquilo. Jesus chega e intervém dizendo, está tudo certo, mas eu te quero pescador de homens. Paulo, fariseu, gozando de todo o poder e de toda uma normalidade ali junto aos fariseus. Mas Deus precisava de um homem plantador de igrejas. Irmãos, Provérbios 16 diz assim, em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Em Provérbios 19, 21, fala assim, o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é o Senhor. Se a gente pegar conforme está colocado aqui, vai parecer o seguinte, Deus é um invasor de vidas, porque Ele é quem decide, Ele é quem determina. A diferença é, se nós permitirmos. Ele chega e oferece o caminho, ele chega e oferece o passo, ele chega e oferece o serviço a ser feito, ele chega e mostra o galardão pelo serviço, ele chega e mostra, é isso que eu tenho para você. Se nós aceitamos, ele se faz Senhor.
E é tão interessante isso. Quando a gente fala sobre essa postura de Deus, a gente se esquece de uma coisa. Nós nos dizemos servos, não é isso? Alguém aqui é servo de Deus? Não é? Servo é aquele que serve ao Senhor. Servo é aquele que obedece ao seu Senhor. Então Deus aqui não está sendo de forma nenhuma injusto ou opressor, porque Ele é o Senhor. Ele é quem sabe todas as coisas. É Ele quem conhece. Vejam só o que está escrito lá em Jeremias 29. Porquanto somente eu, quem? Deus, somente Deus conhece os planos que Ele determinou a nosso respeito. Ele conhece os planos, somente Ele. Somente Ele. Planos para nos fazer prosperar e não de nos causar dor e prejuízo. Planos para nos dar esperança e um futuro melhor. Então, o que Deus tem para nós? Planos para nos fazer prosperar. Planos para nos dar alegria. Planos para nos dar a cada dia um futuro melhor. Esses planos, irmãos, só Ele que sabe. Só Ele que sabe. Então, Deus, Ele não quer ser apenas o final da carreira. Então, eu corri toda uma carreira e lá no final eu encontrei com Deus. Não. Ele realmente é o final da carreira. Mas Ele quer ser presente em todo o tempo que nós estamos caminhando essa carreira. Ele quer estar conosco. Ele quer estar conosco. Ele quer estar com você e comigo amanhã, no momento que nós abrirmos os olhos e iniciarmos um novo dia. Ele já quer falar conosco. Nesse dia vai acontecer isso, e isso, e isso, e isso, mas eu vou estar com você, então você vai dar esse e esse passo, você não vai entrar por ali, você vai seguir por aqui, porque ali tem algo de ruim que eu não quero que aconteça com você, então você vai passar por este caminho, e você vai fazer assim, assim, assado, e no final do dia nós vamos estar juntos, louvando o meu nome, porque eu te dei mais um dia de vitória. É isso que Deus quer fazer. E é interessante porque o tema que nós estamos trazendo é oração. E é interessante que o povo de Deus não quer orar. Como que eu vou conhecer tudo isso que Deus tem para falar comigo, tudo isso que Deus tem para operar na minha vida? E o que Deus tem para operar na minha vida? Eu volto aqui atrás. Planos para me fazer prosperar, para me dar alegria, para me dar um futuro melhor, jamais para me causar dor ou prejuízo. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Uma vida próspera, um futuro já determinado, um futuro de vitória, prosperidade, paz, alegria, sem dor e sem prejuízo. Não é isso que todos nós queremos? Então, por que muitas vezes, então, nós entramos por caminhos e esses caminhos nos levam à beira da morte? Por que às vezes nós caminhamos como que às cegas em meio a uma estrada que nós não conhecemos e em meio a uma noite que a gente não consegue enxergar nem o próximo passo? E por que às vezes nós insistimos em continuar avançando assim? Sem estar vendo nem um passo à frente, achando que a nossa mente vai resolver os problemas que surgirão. Analogamente, por que nós, às vezes, queremos resolver os nossos problemas com folhas de figueira? Porque a solução, ela não está distante. A resposta não está lá no alto de uma montanha que nós temos que subir de joelhos, tendo os joelhos completamente destruídos pelas pedras, e eu vou me sacrificando e vou arrastando, e ali eu vou me consumindo em choro, em pranto, em dor e tudo mais, para chegar lá em cima e ter acesso àquele que vai me dar a vitória. Não, Deus nunca prometeu isso para nós e nem quer. A religião levou o homem a isso, muitas vezes. Mas o que Deus quer? Ele está aqui agora. Ele está aí agora. Ele não está distante, ele não foi embora. Ele não falou assim, gente, amanhã a gente encontra, tá? Se vira até amanhã. Ele está aqui.
aqui. Ele sabe o passo. Ele sabe todas as coisas. Porque ele, e somente ele, sabe os planos que ele determinou para nós. E o que é mais importante, ele quer que nós cumpramos esse plano. Ele não quer ninguém pelo caminho, ele não quer que ninguém fique pelo caminho, ele não quer que ninguém desfaleça pelo caminho, ele não quer que ninguém perca as forças e fale, eu não aguento mais. Lembra de Elias? Senhor, está difícil demais, permita que eu morra, porque... O que ele fez? Então morre? Não. Ele mandou um anjo com pão e água. E o sustentou, dizendo, homem, levanta, apruma, porque muito, muito longo é o caminho. Mas ele está junto. Ele está junto. Ele não está distante. Ele não abandona. É preciso que nós tenhamos um coração envolvido com Deus. Muitas vezes nosso coração está muito envolvido. É lícito, mas quero enfatizar o muito envolvimento. Muitas vezes nosso coração está muito envolvido com Netflix, está muito envolvido com futebol, está muito envolvido com um monte de coisas, que todas elas são lícitas, e não é nenhum pecado, mas o muito envolvimento faz com que nós tenhamos pouco ou quase nenhum envolvimento com Deus. Aí o que acontece? A carne fica hiperfortalecida, a carne dá um brado de vitória, venci. E o Espírito diz assim, está errado. Então é preciso, irmãos, que a gente compreenda, é preciso que o nosso coração esteja intimamente envolvido com Deus, em todo momento. Em todo momento. E Ele vai nos guiar. Olha só o que Deus fala em Provérbios 23. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observam os meus caminhos. Não são os nossos caminhos, são os caminhos dele. Dá-me o teu coração, porque Ele mesmo disse, onde estiver o seu coração, aí está o quê? O seu tesouro. Então, se o meu coração estiver em Deus, Deus é o meu tesouro. E Deus é o meu tesouro, eu vou estar com Ele, observando os caminhos dele, porque é nos caminhos dele que eu quero andar. Porque os caminhos dele são caminhos de vida. Vida, sempre, vida. Jamais um caminho de Deus leva à morte. Pastor, mas Paulo morreu degolado, Pedro morreu crucificado e todos os demais morreram. Morreram? Quem está com Cristo jamais morre. Vive eternamente. Vive eternamente. O problema é que muito crente está com medo da morte. E medo da morte é incerteza de salvação. Então nós temos que ter essa intimidade com Deus, o coração está em Deus, para que nele nós sejamos fortalecidos e que Ele esclareça o caminho que nós vamos caminhar em todo dia. Não é simplesmente assim, eu vou orar apenas no sábado à noite. Não, mas sábado à noite já tem uma coisa para fazer, então eu vou orar domingo de manhã, dia de dormir até mais tarde. Não, não é isso que Deus quer. Aliás, Deus nem quer que você marque tempo com Ele, não. Pai, eu vou orar todo dia, segunda, quarta e sexta, às 10. Não, isso Deus não quer. Deus quer o seguinte. Todo o tempo, em todo o tempo, você está trabalhando, mas está conversando com Ele. Você está dirigindo, mas está conversando com Ele. Você está almoçando e está agradecendo e conversando com Ele. Você está fazendo todas as coisas e é intimidade, comunhão com Ele. Isso é um coração ligado em Deus. E aí você pode ter certeza que Ele vai estar alegre, satisfeito. E a vitória é certa. Nossa mente, irmãos, quando nós perdemos a intimidade com Deus e a sensibilidade em Deus lá no Éden, nossa mente,
ela se tornou senhora. A fazedora de vestes de figo. Senhora de nossas vidas. E leva um tempo para essa mente ser transformada. Como que a mente vai ser transformada? Pela leitura da palavra e pela oração. Pela leitura da palavra, pela oração. Se eu me dedicar a Deus em conversas com Ele e conversar com Ele, tem um sinônimo que se chama oração. Se eu estiver conversando com Deus e ouvindo o que Ele tem a me dizer, seja através do ouvido espiritual ou através da leitura da palavra, a cada momento eu vou estar mais e mais transformando a minha mente. E essa transformação da mente é que vai me fazer cada vez mais compreender qual que é meu papel. Porque na medida que eu busco a Deus, na mesma medida que eu busco a Deus, Ele vai esclarecendo as minhas dúvidas. Então, se eu tenho dúvidas e não busco a Deus, as dúvidas vão persistir. E se eu tentar resolver essas dúvidas pela minha mente, eu vou dar com os burros na água. Mas na medida que eu busco a Deus, Ele vai esclarecendo as minhas dúvidas e vai me instruindo a respeito daquilo que Ele quer. Então é na medida. Se eu busco pouco, eu tenho pouco esclarecimento. Mas se eu busco muito, o grande esclarecimento vem. E aí a gente vê homens como Smith Wigglesworth desculpem, irmão Reagan e tantos outros, T.L. Osborne, e podemos falar aqui dos heróis da fé todos, de todos os pregadores e tudo mais. Como que esses homens tinham tanto poder de Deus operando na vida deles? Muita busca de Deus, muita oração em línguas, muita dedicação à palavra. Você já ouviu falar num irmão que chama Daniel? Não é o Dandan, não. Mas Dandan também. Daniel, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, Xerxes em persa, Assuero em hebraico, da linguagem dos medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônico, e no primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante o quê? A leitura atenta das Sagradas Escrituras. Olha só, ele compreendeu, por quê? Ele fez uma leitura atenta das Sagradas Escrituras. Ele não pegou a Bíblia, abriu e falou assim, descobri ainda a solução debaixo do sol. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Não, a leitura foi atenta. Foi de quem realmente quer. De quem realmente quer ter intimidade com Deus. E ele continuou falando. Então voltei meu rosto ao Eterno, a fim de buscá-lo insistentemente, mediante orações e súplicas. Leitura atenta da palavra, busca incessante em orações. O que acontece? Falava eu ainda em oração, olha só, ele falava ainda com Deus em oração. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente e disse assim, assim que iniciaste as suas orações, houve uma resposta. Deus tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. Ele é o eterno, o soberano, o único Deus. Todo o poder pertence a Ele. Ele pode. Mas só que a Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu para quem? Para nós. Então imagina, eu te dou uma casa, é sua, papel passado, é sua, está aqui escritura e tudo mais. Você entra na sua casa, aí de repente eu chego lá, enfio o pé na porta e entro. Eu estou certo? Não. Ah, mas foi eu que dei? Não. Mas eu dei, não é minha mais. Eu não posso, eu não tenho direito de entrar naquela casa,
porque eu transferi a propriedade para outra pessoa. Foi isso que Deus fez com a terra. Ele transferiu a propriedade para nós. Ele quer e ele pode. Mas ele precisa de quê? Da nossa autorização. Como que nós autorizamos? Orando, conversando com ele. E ele vem e opera. Então, irmãos, se nós não começarmos a ter essa intimidade com Deus, o que vai acontecer? É que cada vez o projeto dele vai ficar menos elucidado para nós. Ainda mais agora que nós temos uma grande obra para fazer. Muito mais o Senhor vai ter que operar no meio da igreja. Para trazer conhecimento, entendimento, direção correta, a certeza do que fazer, do como fazer, do porquê fazer, do quando fazer. Ah, pastor, isso é obrigação sua? Não. Isso é obrigação nossa, minha também. Porque nós somos um corpo unido. Olha só. Abre comigo lá, por favor. Lucas 24. Lucas 24 nos fala de como Deus expõe o seu projeto para nós. Vamos abrir lá. Lucas 24. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levantaram o sepulcro, especiarias aromáticas que se haviam preparado, encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas vamos lá para o verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E eles iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Olhos impedidos de reconhecê-lo. Então ele questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras o acontecimento desses últimos dias? Ao que Jesus indagou: quais? Quais acontecimentos? E eles começaram a explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, era varão, profeta, era poderoso em obras, era poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo aconteceu. O que acontece, irmãos? Aqueles homens estavam caminhando apenas no assentimento mental. Eles viram Jesus crucificado, já era o 3º dia, 3 dias para o judeu, pronto, está morto. Nós pensávamos que ele podia, que ele era, que ele... Ele foi entregue aos sacerdotes. Eles o crucificaram, condenaram à morte, o mataram. Nós até acreditamos nele. Nós até acreditamos que ele pudesse fazer alguma coisa. O que estamos dizendo aqui? Jesus nos enganou. Jesus nos enganou. O que Jesus faz? Jesus diz para eles:
Ó tolos de entendimento e lenços de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras, e ao se aproximar do povoado chamado Emaús, né, para onde se dirigiam, Jesus fez com que continuar a caminhada, seguindo mais à frente, porém, eles insistiram, dizendo, fica conosco, pois já é tarde, e o dia já está chegando. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando Jesus o pão, deu graças, partiu e deu a eles a comunhão. Jesus reatou a comunhão. Jesus trouxe novamente o entendimento para eles. E agora, na comunhão, nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Viram o que é caminhar sem esperança? Caminhar sem direção, sem intimidade com o Pai? Dá nisso. Jesus morre. Jesus morre. O problema se torna maior. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Ele não falou assim, ficar em Jerusalém porque lá talvez vocês sejam revestidos de poder. Ele falou, não, fica lá até aqui, porque vai acontecer. O poder vai ser derramado em Jerusalém. A vida com Jesus está em Jerusalém. Simbologicamente aqui falando, ficai na presença de Deus, ficai em comunhão com Deus, ficai em oração, em leitura da palavra, ficai perseverando, porque o poder de Deus vai ser derramado na sua vida. Ele não falou que pode ser, ou que talvez vá, mas todo aquele que tem buscado a Deus e perseverado em buscar em oração, em súplica, em leitura da palavra, o poder tem sido derramado. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu ontem. A Copasa pediu um monte de dias aí para ligar a água. Nós não tínhamos água. Chegamos lá cedo. Eu falei, pai, nós vamos precisar de água, pai. E como que assim, plim! Interessante, na minha mente, eu tinha pensado assim, eu vou aqui do lado, que é uma agência de automóveis. Mas naquela hora que eu falei, pai, nós vamos precisar de água, ele falou assim. E eu fui para uma marmoraria que é do lado. Entrei lá e falei, bom dia, senhor. Bom dia. O senhor que é o dono aqui? Sou, me chamo Amaro. Eu falei, senhor Amaro, tudo bem? Tudo bom. Deixa eu falar, aqui nós vamos começar uma igreja, nós estamos precisando de água. Aí ele falou assim, pode usar. Então o poder de Deus está sendo derramado, irmãos. Logicamente, para ser uma pessoa honesta e justa, eu falei com ele, a diferença entre o que o senhor paga e o que der a mais, a igreja vai pagar. Porque nós estamos aqui para abusar, nem para usar ninguém. Mas vejam só como é que o poder de Deus opera. Irmãos, pode parecer uma coisa pequena, mas se ele dissesse um não, talvez eu tivesse que ir para o outro, e o outro dissesse não, a gente ia ficar sem água. E como é que ia fazer a limpeza? Mas Deus é o Senhor. Eu disse isso aqui apenas porque é uma coisinha pequena, mas que nas nossas vidas acontece cotidianamente, situações onde Deus está prontinho para operar. E a gente às vezes fica todo recatado, mas tudo dá errado para mim, nada dá certo. Por que minha vida tem que ser assim? Não tem que ser assim, não. A vida tem que ser a melhor possível, porque Deus programou isso para nós. Então, aqui, eles disseram o seguinte, não tenho esperança, não tenho confiança em Jesus, não tenho confiança em Deus, então eu vou para Emaús, porque a minha mente está mandando eu seguir para Emaús. Mas Jesus falou, fique em Jerusalém. O que eles fizeram depois do partir do pão? Que eles viram Jesus, Jesus se apresentou para eles, a comunhão. O que eles fizeram? Nesse mesmo instante, eles abriram os olhos e reconheceram, ele contudo desapareceu diante dos olhos deles, e questionaram entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Eu vou perguntar para vocês, o nosso coração está queimando todo o tempo.
A nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo, ela anseia pela direção do Pai. O nosso coração eu quero perguntar isso para vocês. Quando você vai tomar uma decisão, não arde aqui dentro? Agora, o arder aqui dentro é te dizendo, busca o Pai, que Ele tem a solução. Mas muitas vezes a gente pega esse arder e joga para cá e fala assim, o que eu faço? A mente fala, faz aquilo ali. Eu não queria ir para cá, Deus falou, vai ali. Ele tem a solução. Então, voltaram correndo para onde? Para Jerusalém, de onde não deviam ter saído. Irmãos, eu vou encerrar aqui, porque nós temos que ceiar. Chegou o momento da igreja viver Jerusalém. Chegou o momento de vivermos a bênção do Pai, uma vida gloriosa, de vitórias. Chega desse negócio de crente sofrido, chega desse negócio de crente cabisbaixo, chega desse negócio de crente falando, ai, o que vai ser de mim? Ai, amanhã eu tenho que pagar uma conta, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Chega disso, por quê? Porque o Pai é o Senhor. É o Senhor. Então, em Emaús ou Jerusalém? Porque em Emaús nunca foi solução. Eles iam chegar em Emaús com uma vida cheia de dúvida, achando que Jesus estava morto, que não podia fazer mais nada, e lá em Emaús não ia ter solução nenhuma. Eles iam ficar numa vida desgraçada em Emaús. E um crente não pode viver em Emaús. Crente tem que viver na presença do Pai. Crente tem que provar que é crente, tem que viver debaixo da ordenança e da bênção e do amor de Deus. Então chegou o momento de avançar, irmãos. Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas não vou mais. Eu ia falar um pouquinho sobre Neemias, que Neemias... Vocês já viram o livro de Neemias? Quantas vezes que ele ora? Ele ora, em toda situação. Estão tramando contra, ele ora. Ah, tem que falar com o rei, ele ora. Por quê? Se a gente aprender a orar, a solução chega. E sempre chega. Eu tenho certeza que essa igreja está escolhendo ficar em Jerusalém. Amém? E nós veremos as grandes vitórias. A grande vitória. Olha, é um ano para a gente expandir. Lembra disso. Ano de expansão. Ano de vitória. Ano de engrandecimento, de crescimento. Ano em que os crentes vão poder chegar e as pessoas vão dizer assim, eu quero é isso aí, ó.